Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, shalom, boa noite. Amém, glória a Aleluia. Deus. Aleluia, vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada uma das vidas que adentraram neste lugar. Pai querido, queremos uma noite, Senhor, onde a tua palavra será explanada, e não queremos, Senhor, ficar no âmbito da meditação, da reflexão, não, Senhor, queremos uma vida prática da tua palavra, porque não queremos ser enganados, ó Rei da Glória. Em nome de Jesus, nós queremos ser modificados, transformados pelo poder da tua palavra. Vem e vivifica-nos pelo teu poder. E assim o teu nome será engrandecido e glorificado em nome de Jesus. Amém, amém. Palavra com o irmão Mateus aí, pregador da noite. Em nome de Jesus, nosso filho. Amém. Glória a Deus, Amém. amém. Boa noite, amados. Primeiramente, queria dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui para servir vocês, né? Que muito obrigado aí, pastora Fátima, pastor Alexandre, meus pais, né, por me convidarem. Eu creio que, por mais que eles saibam quais são os meus maiores problemas, eles têm visto algo maior do que eu, que é Jesus, e acreditaram essa missão a mim. Então, é uma grande honra e eu estou feliz de poder compartilhar algo aqui com vocês. E eu queria pedir para vocês orarem mais uma vez. Eu quero orar também aqui em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te engrandecer, te louvar, Pai, e te agradecer desde já por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. A Tua palavra nos ensina que a gratidão é algo que nós devemos exercer antes que qualquer coisa aconteça, antes do Teu sobrenatural, do Teu multiplicar. Nós precisamos exercer a nossa gratidão, Pai. Então, desde já, eu sou grato não por algo que o Senhor possa fazer através da minha vida, Deus, mas eu sou grato porque o Senhor é bom e porque o Senhor foi quem fez todas as coisas e conquistou para nós um novo lugar, Pai, nas regiões celestiais, conquistou para nós, Pai, libertação, cura, transformação, refrigério, paz. Então, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que isso seja ativado em nosso meio nessa noite, que o reino do céu esteja sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos, ó Deus, que não existem nenhum tipo de limite, Pai. Não existem limites para aquilo que o Senhor há de fazer. Então, por mais que seja um culto online, que a tua presença possa invadir cada casa, que a tua glória possa invadir, Pai, cada cenário aqui, Pai, representado, que em nome de Jesus nós consigamos, a começar de mim, Pai, sair completamente diferentes nessa noite e que os lugares, ó Deus, que o Senhor tem para nós e o que o Senhor não tem, todos eles sejam reajustados e estabelecidos na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, sabendo que só o Senhor pode fazer todas as coisas. E o Senhor é bom, o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, eu queria começar aqui falando para vocês, contando em relação à minha própria vida, né? Essa palavra ela diz respeito um pouco aos ambientes espirituais, né, das nossas vidas, tanto bons quanto ruins. E eu queria compartilhar alguns testemunhos, algumas coisas que aconteceram na minha vida. Não são, primeiramente, testemunhos positivos, mas independente disso, vocês vão entender onde eu quero chegar. E desde pequeno, né, eu tenho que confessar que as pessoas que me conhecem desde pequeno e continuam minhas amigas, elas são pessoas vitoriosas aí, porque eu sempre fui muito chato, muito competitivo, muito briguento, né? As coisas eu muito mandão, eu queria as coisas no meu jeito. Então, para jogar bola comigo, eu me achava o Messi, e, na verdade eu era no máximo algum jogador aí ruim que vem à sua cabeça aí, e eu sempre exigia das pessoas o máximo delas. E eu sempre fui muito chato. Então, de certa forma, eu me sentia num ambiente no qual as brigas pareciam que corriam atrás de mim. E eu sempre tive alguns problemas, né, com essas questões de discussão, né, isso correr atrás da minha vida sem eu fazer esforço nenhum. Eu lembro numa determinada comunhão da igreja que eu estava participando, eu conversei com um menino e estava ali comentando com ele, falando a respeito do meu histórico e compartilhando que isso, Satanás sempre tentou me pegar, sempre tentou, de certa forma, colocar sobre a minha vida algum tipo de situação para que eu mirasse, para que eu perdesse a linha. E eu estava ali compartilhando, eu falei, cara, isso me persegue, é muito difícil, eu tenho que lutar, prestar atenção, mas eu estou melhor. Eu tive que abandonar, por exemplo, jogar bola. Teve um tempo que eu me afastei bastante disso por causa que me perseguia. Tinha 40 pessoas para dar problema, dava problema comigo, era sempre comigo o problema.
E nessa determinada comunhão, eu tinha acabado de falar com ele, a gente estava na piscina, e aí o pessoal me chamou, né? Chamou, armaram ali para jogar alguma outra, fazer uma outra atividade ali, se eu não me engano, a gente estava jogando game. E conforme a gente começou a jogar, num determinado momento, eu não sei quem aqui já brincou de queima, mas quando, na regra que eu sempre joguei, as pessoas, quando elas lançavam a bola e o oponente do outro time, no caso, pegava essa bola na mão, né, encaixava essa bola e não caía, a pessoa que lançou, ela era queimada. E isso acontecia sempre. Só que existem regras e a gente instituiu regras diferentes em vários lugares, e nesse lugar a gente instituiu, né, nessa comunhão, que seria dessa forma. O que aconteceu? Uma moça do time contrário ao meu lançou uma bola num companheiro meu de equipe. E na verdade foi ao contrário. Um companheiro meu de equipe lançou uma bola nela e ela encaixou. E ela já começou a correr para atacar nele de volta. Aí eu falei, para. Ó, você queimou o meu amigo aqui de time. Você queimou ele, você ganhou dele. E ela começou a gritar comigo, falando, não, mas eu peguei a bola, não me queimou. Eu falei, não, eu tô falando para você, é você que eu sei. Aí ela, não, que não sei o que, eu ganhei. Eu falei, calma, ó, deixa eu te explicar. O meu companheiro foi queimado por você, é disso que eu tô falando. Aí ela falou assim: ah, tá, entendi. Mas ela já tinha brigado e eu estava indo para o lado delas, defendendo o time que era contrário ao meu. O menino que eu tinha acabado de compartilhar da situação da piscina, ele estava bem na minha frente. Eu olhei para a cara dele e falei: cara, você tá vendo como quer me pegar? Então, essas coisas acabavam sempre me buscando, e às vezes você tem alguma coisa na sua vida que você percebe que é contínuo, e diversas vezes Satanás quer fazer você cair naquele pecado, você ter algum tipo de problema. Então, às vezes no trânsito, né, acontece alguma coisa, e uma série de situações que você pode identificar na sua vida. Eu agora estou com um problema gravíssimo, que Deus precisa me tirar desse ambiente, que quando eu vou dormir, eu inconscientemente eu fico muito na ponta da minha cama. E por quê? Por causa de trauma, na verdade, que a minha esposa, digamos assim, ela costuma gostar bastante de espaço, para quem escute e entenda. Ela costuma gostar bastante de espaço. Então, eu entrei num ambiente de ficar excluído ali na cama, e às vezes ela nem está na cama, eu estou deitado, eu estou na ponta, quase caindo. E ela chega, eu falo, oh, você está percebendo? Eu estou nesse ambiente espiritual que está me prendendo, eu não posso desfrutar da cama por completo, mesmo que eu esteja sozinho. Então, vocês orem por mim aí, mas é exatamente isso que eu quero dizer. É um exemplo brincando, obviamente, da minha cama, mas às vezes a gente está em condições onde a gente percebe que Satanás quis pegar a nossa vida e colocar a gente num determinado quadrado onde a gente fala, até aqui você vai, e você é chamado para esse lugar e você não consegue desfrutar de tudo que Deus tem para fazer na sua vida e na sua história. E eu queria começar dizendo, né, que na própria palavra, através da Bíblia, a gente entende que existem lugares diferentes na presença de Deus que nós podemos encontrar. Então, a própria palavra nos ensina que havia no Velho Testamento o átrio, o santo, o santíssimo lugar. Então, ou seja, existiam níveis no qual as pessoas entravam diante da presença de Deus naquele momento de comunhão. O véu hoje foi rasgado, obviamente, mas depois você vai perceber que no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia nos diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ou seja, nós temos lugares diante da presença de Deus, diante daquilo que é sobrenatural, lugares espirituais nos quais nós estamos posicionados com Cristo Jesus e, obviamente, batalhando nesses lugares. E para complementar tudo isso, Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra pessoas ou contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, os mesmos lugares celestiais que Paulo cita em Efésios 2, ele fala que nós estamos travando batalhas nesses lugares, nesses ambientes espirituais. Então, nós somos chamados muitas vezes a estarmos em lugares tanto bons diante da presença de Deus, quanto ruins, que nós precisamos nos libertar e sair disso. Então, muitas vezes a gente é trazido para um ambiente espiritual por causa de alguma crença
que nós estabelecemos por causa de alguma coisa que Satanás encontrou no nosso coração, onde a gente se prendeu naquele determinado lugar. Hoje mesmo eu estava conversando, com um amigo meu à tarde, e ele contando algumas situações dali da sua vida, e parece que aquela situação da determinada pessoa que ele estava falando dizia respeito a alguém que se traumatizou, que ela ficou com uma limitação mental, com uma limitação daquela circunstância que haveria ao redor da sua vida, e aquilo seria a sua realidade para sempre. E ela nem percebe que inconscientemente ela é levada para aquele lugar, né? E de maneira, quando ela percebe, ela já está completamente envolta naquelas situações que ela não deveria. Então, às vezes, a gente nem se dá conta, e inconscientemente a gente caminha para esse lugar. E a Bíblia nos ensina que assim como o homem pensa, ele é. Então, às vezes, os seus pensamentos eles estão refletindo na sua própria vida e te levando para lugares nos quais Deus não te chamou para estar, e a sua mente está contaminada com situações onde você se traumatizou, onde você tem alguma coisa que precisa ser quebrada, falando, poxa, eu estou nesse lugar, eu estou nesse ambiente, né? E quantas vezes a gente percebe que pessoas estão presas em determinados lugares onde elas foram ali machucadas de alguma forma, traumatizadas, onde a expectativa dela não foi completamente aceita ou completamente compreendida, e ela se frustrou e ela trava e acha que dali para frente nada é para ela. Então, foi um relacionamento, foi uma sociedade, foi algum trauma financeiro, aquilo é o final da sua história para sempre. Então, e aquilo acaba entrando, e esse ambiente espiritual é trazido para essas pessoas e para nós, né? E a Bíblia nos ensina em Hebreus 12, 14 e 15 o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E quando a gente escuta a raiz de amargura, e muito provavelmente no ministério, né, do meu pai e da minha mãe, vocês devem ouvir muito a respeito de cura, a respeito dessa questão de raiz de amargura para ser tratada, para ser liberto. E eu sempre li esse texto, a raiz de amargura, tudo bem, e aí você passa despercebido, você nem se atenta a uma realidade do que o autor de Hebreus estava dizendo. E ele, na verdade, se você for procurar a respeito do que a raiz ela tem de função dentro de uma árvore ou dentro de uma planta, ela tem função de sustentação, de nutrição e de crescimento. Então, quando o autor de Hebreus está dizendo vocês têm uma raiz de amargura, ele está falando que a raiz que entrou no nosso coração, aquele ambiente pelo qual a raiz está nos puxando, ela está trazendo sustentação, ou seja, está mantendo aquela ferida daquela forma, está trazendo força para aquilo e sustentação no meio da dificuldade. Então, a raiz, você percebe que quando vem algum tipo de vento, alguma situação, ela sustenta a árvore, aquilo que está sendo ali confrontado. Então, o primeiro ponto, ela traz ela traz sustentação. E no segundo ponto, ela traz nutrição, ou seja, ela alimenta aquele tipo de sentimento, aquele tipo de emoção, aquele trauma. Então, a raiz de amargura, ela vai levando você cada vez mais fundo nesse ambiente, e ela também, ela não tem uma função só estática de você ser sustentado ou nutrido, ela tem uma função de fazer com que essa planta evolua, com que essa árvore cresça ainda mais e gere frutos. Então, a raiz, ela faz com que a função dela é trazer comportamentos para aquela árvore, é trazer direções, é trazer linhas de raciocínio. Então, imagine que você tem uma raiz de amargura, seja em qual ela for, a função dessa raiz de amargura no meu coração e no seu coração é justamente fazer com que ela dê fruto e condicione o seu comportamento para aquele ambiente espiritual, para aquelas situações. Então, quando na verdade a gente recebe dessa raiz, a gente acaba se alimentando disso, isso vai fazendo com que você não consiga perdoar, não consiga avançar, porque algo está te puxando cada vez mais para baixo. E, na verdade, a gente pode perceber que, entrando num outro nível aqui, em outras situações, a gente pode entender que nós podemos fazer duas coisas iguais diante de Deus, eu e minha mãe, ou eu e minha esposa, fazermos duas coisas iguais, e um ser aprovado por Deus e o outro ser reprovado por Deus. E depender de como aquele ambiente espiritual está sendo
tratado, e em que ambiente você está fazendo aquele determinado, está tomando aquele determinado tipo de atitude. E pensando nisso, eu queria dar dois exemplos aqui para vocês, porque Saul ele chega num momento de muita pressão e o povo estava pressionando ele para fazer algum tipo, tomar algum tipo de atitude e num surto, em alguma vontade de parecer suficiente para o seu reino, ele simplesmente vai e sacrifica e faz uma função que não era dele, uma função sacerdotal. E a partir daquele momento, parecia meu pai quando eu estava mexendo no celular trabalhando. Samuel chega justamente na hora que ele começa ali a sacrificar, e meu pai, às vezes eu estava trabalhando, dando na vida, ele chegava nos 3 minutinhos que eu parei para mexer no celular e eu tomava um fumo, e foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Saul. Ele recebeu essa visita inesperada de Samuel bem na hora que ele começou a fazer alguma coisa que não era chamado. E nesse momento, Samuel chega diante dele e fala: Saul, ó, a partir de hoje já era, o seu reino acabou, você foi reprovado por Deus. Então, ele cumpriu uma função que não era dele, uma função que era sacerdotal. Só que Davi, em vários momentos, ele cumpriu funções que eram de sacerdote, que Deus nunca reprovou Davi por isso. Quando ele está no meio de uma situação de cansaço, no meio de uma situação de guerra, ele chega diante dos sacerdotes e pede os pães para comer, os pães que eram destinados apenas aos sacerdotes, e ele tem ali, sacerdotes perguntam se eles estavam puros, eles falam que sim, e ele come o pão que era destinado para a liderança espiritual daquela época, e Deus não o reprova. Em outros dois momentos de extrema situação de extrema pressão, ele vai, e a hora que ele vai se chegar diante de Deus para perguntar o que ele deveria fazer, ele veste a estola sacerdotal em duas situações diferentes, e nessas duas situações Deus o responde, e mesmo aquela estola sendo destinada para a liderança espiritual daquela época, em nenhum momento Deus o reprova por ter vestido uma veste que não era dele. E, pelo contrário, Deus responde, Deus dá direção. Então você percebe que dependendo do ambiente que você estiver, dependendo da atitude que você estiver tomando, você pode responder isso como uma afirmação, por exemplo, da sua identidade que Deus te deu, ou como orgulho, como soberba. Ou talvez você pode responder como alguém que está correspondendo a um chamado de Deus, ou como alguém que está simplesmente fazendo para a sua própria vontade. Então é muito sério isso, e a gente precisa sondar no nosso coração em relação a toda essa atmosfera. E aí eu queria dar alguns exemplos práticos aqui. Efésios 4, 26 ao 27 fala: ó, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então você percebe que aqui Paulo ele não está falando que não é para se irar, ele está falando para não pecar após você se irar. Só que depois Tiago 1, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, Tiago está falando, ó, a ira, dependendo da ira que você tiver, você traz injustiça, você traz coisas que não representam o caráter de Deus para a sua vida. Só que imagina Jesus chegando e colocando tudo abaixo no templo, lá quando eles estavam negociando uma série de coisas, e eles fizeram ali da casa de oração, igual Jesus diz, um comércio. E a Bíblia diz que ele começa a jogar tudo abaixo. Você acha que você, no seu raciocínio, imagina Jesus, você acha que ele estava calminho, falando, ó, tira essa gaiola daqui, por favor, tira essa determinada pomba e manda para algum outro lugar? Ele não estava fazendo isso, ele estava jogando tudo abaixo, extremamente irado. Só que a diferença da ira que Jesus estava carregando era uma ira que cumpria a justiça e a vontade de Deus para aquilo que ele foi chamado a fazer. Então, às vezes você, na sua ira, às vezes você é muito nervoso, às vezes você tem alguma coisa, as coisas tiram do sério. E às vezes você sempre brigou com a sua própria ira, falando, poxa, eu, eu sou muito irado, eu tenho que ser mais calmo. Às vezes, tudo bem, você precisa sim ter domínio, algum tipo de domínio próprio, mas talvez Deus quer que você só canalize a sua ira para cumprir a justiça dele. Deus não te fez, não permitiu que você fosse nervoso à toa. E essa ira é para ser colocado no lugar correto. E aqui Paulo nos ensina isso. Ele falou, cara, você pode se irar, mas o problema é pecar após essa ira. Então, eu queria dizer que existe um ambiente para você se irar, existe um lugar correto para fazer, e existem lugares que não é para a gente fazer. A própria Bíblia nos ensina também, em 2 Coríntios 7, 9 e 10, a respeito da tristeza. Ele fala, pois a tristeza causada por Deus produz arrependimento, que leva à salvação, e nisso não há motivo para que alguém fique triste.
mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Agora, aliás, eu li o 10, mas na verdade é para ler o 9 antes. Eu vou ler o 9 aqui. Mas agora estou alegre porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Aí eu vou ler de novo o 10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento e leva à salvação. E nisso não há motivo para que alguém fique triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Ou seja, Paulo está falando que você tem duas tristezas, uma errada e uma certa. Uma você se arrepende e produz fruto, uma e a outra te leva para ter cada vez mais raiz de amargura, para cada vez mais você produzir frutos que são segundo a sua própria identidade como homem caído diante de Deus. Então, a tristeza para se arrepender, ela é justamente para que você seja empático, para que você use papel de sacerdote. Então, às vezes você está triste e não é nem por você, é por outras pessoas, é por outras realidades. Então, a tristeza você pode utilizar para que você sinta a dor do outro, para que você exerça a sua função pastoral, para que você ajude alguém que está passando por uma dificuldade. Mas, às vezes, também você está sendo triste, você está triste só porque Satanás está querendo colocar um jugo e roubar tudo que você tem para fluir diante da presença de Deus. E um exemplo disso é Jesus chorando na morte de Lázaro, o menor versículo da Bíblia. E aí eu queria te perguntar, por que Jesus só chora, sendo que ele sabia que já iria ressuscitar Lázaro? Qual que era o sentido dele chorar? Qual que era a motivação? Muito provavelmente é porque ele queria demonstrar só uma tristeza que era uma maneira de empatia, porque o versículo após esse, se eu não me engano, diz que as pessoas ao redor falam, olha, percebe o quanto ele amava, né, Lázaro. Então Jesus, numa condição de homem, queria demonstrar todo o seu amor por aquela pessoa, mesmo que ele soubesse que o milagre iria acontecer. Então, às vezes, Deus está gerando tristeza no seu coração e não é nem para você, mas isso é preciso discernir qual lado, qual atmosfera, qual ambiente espiritual que eu estou bebendo dessa tristeza, dessa ira, dessas situações. E aí é interessante, eu peguei mais exemplos aqui para vocês e vocês vão perceber que tem muitos exemplos que eu coloquei aqui e mais passagens bíblicas, porque uma vez Deus pegou e eu falei, poxa Deus, eu acho que eu coloco muitas situações no meio da palavra, eu poderia tratar com menos, eu poderia falar menos, só que uma vez Deus pegou e Deus me ministrou o seguinte, quanto mais da minha palavra você traz, mais vida você libera, porque a palavra é quem liberta, não é a minha vida, não é aquilo que eu consigo trazer de conhecimento teológico, bíblico, não é nenhum tipo de revelação, mas é o poder que existe na palavra. Então, eu peço que você preste muita atenção e, na verdade, esteja conectado e meditando em tudo que eu estou dizendo, porque o que tem poder para te tirar de qualquer ambiente espiritual é a palavra que está sendo liberada aqui, em nome de Jesus. E aí a gente percebe, num outro exemplo, é que tinha uma menina escrava na casa de Naamã, e por mais que ela estivesse num ambiente físico, e até muitas vezes de escravidão ali, talvez os sentimentos dela estivessem escravos, num determinado momento, onde ela percebe que Naamã estava com lepra, ela diz assim, ela fala, ó, eu posso até ser escravo, mas na minha terra, lá em Israel, tem um ambiente novo para você. Eu quero dizer que a minha mente, a minha palavra, ela não está presa no ambiente de escravidão que eu estou. A minha palavra quer falar para você, vai na minha terra, tem um profeta lá que pode trazer cura para você. E ela libera para, no meio de uma situação de escravidão, ela libera uma palavra profética para poder trazer, fazer a diferença na vida de Naamã e ele viver um milagre. Então, às vezes, as condições espirituais revelam e mostram que você está preso, mas a sua palavra, aquilo que você pode liberar no meio de uma situação física, ela vai dizer respeito àquilo que Deus quer fazer e as liberdades que você pode anunciar. E o próprio, isso aconteceu também com Neemias, ele era escravo, e na verdade ele era escravo, mas ele já era diferenciado pelo fato de que o rei nunca tinha visto ele com semblante abatido. Só que por mais que ele estava escravo, ele chega no rei, quando o rei detecta isso nele, ele fala assim: poxa, rei, eu queria te dizer, eu estou triste porque a minha cidade está desolada. Então, por mais que ele estivesse num ambiente de escravidão, ele estava pensando no como ele poderia ser libertador fora daquele ambiente. Então, às vezes, Deus está te colocando e você está permitindo, às vezes as situações estão precisando passar ao seu redor para que você perceba que dentro de um ambiente físico, ele não demonstra o que você vai viver no seu ambiente espiritual. O ambiente que você está fisicamente não demonstra o tanto de fruto que você pode dar espiritualmente. E eu queria falar a respeito do primeiro exemplo aqui que eu queria ler, é Asaf.
Salmos 73, versículo 12, diz assim: Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que eu entrei no santuário do Senhor, então eu entendi o fim deles. Asaf, num momento de extrema dificuldade, de extremo conflito espiritualmente diante de Deus, ele fala: Deus, eu estou questionando por que outras pessoas ímpias estão prosperando e eu estou aqui preso. E naquele ambiente de pensamentos, de emoções, de análise do comportamento e do resultado das pessoas ao redor dele, ele estava completamente fadado ao fracasso. Só que é interessante que no versículo 17 a Bíblia diz: até que eu entrei no santuário do Senhor, ou seja, o ambiente espiritual dele, o ambiente no qual ele estava se expondo, muda. Enquanto ele estava conflitando com a sua mente, com seus pensamentos, com as suas emoções, ele estava com uma série de dificuldades, mas a partir do momento que ele entra nesse ambiente e se achega diante de Deus, Deus muda. Depois, se você for ler o restante do capítulo, a Bíblia diz que ele começa a enxergar o fim, né? Aqui nesse versículo já diz isso, mas ele começa a enxergar e ele sobe para um outro ambiente onde ele consegue estar completamente liberto daquela realidade de problema, de dificuldade. Jeremias também passou um pouco por isso. Ele disse que as pessoas estavam prosperando, e aí Deus chega para ele e fala: Ó, se você não está aguentando correr contra os homens que vão a pé e contra os homens que vão a cavalo. Então Deus pega e fala para ele: cara, o ambiente que você tá completamente equivocado. Você está enxergando injustiça enquanto eu estou enxergando que você precisa ir adiante. Eu estou enxergando que você precisa viver outras realidades que são espirituais e viver em outros ambientes. Uma cidade que viveu isso é extremamente triste foi Nazaré, onde Jesus nasceu. Mateus 13:58 diz assim: não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ou seja, um ambiente espiritual que Jesus, o nosso Senhor, estava submetido, fez com que ele não pudesse ter nenhum tipo de eficácia naquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes a gente está nessa condição de cidade, falando: poxa, se o Senhor vier aqui, mesmo que Jesus, mesmo que o meu Senhor esteja na minha cidade, que sou eu mesmo, eu não vou conseguir entregar a fé que é necessária. E Jesus às vezes está te chamando para sair desse lugar, sair dessa cidade de comodismo e muitas vezes de religiosidade, porque se você for pesquisar, né, e até tem um livro que fala a respeito disso, A Recompensa da Honra, do John Bevere, e ele fala que, na verdade, Nazaré estava desonrando Jesus, ela estava acostumada com a presença de quem tinha crescido ali e quem era o filho do carpinteiro. Então, era para eles era muito difícil assimilar que o carpinteiro que cresceu com eles muitas vezes ou que morava ao lado da casa deles era Deus. Então, eles não conseguiam entender a dificuldade, entender a complexidade da situação. Então, o que eu acho é que talvez quantos anos você tem de igreja, quantos anos você tem de realidade, às vezes Deus está pedindo para que você tenha confiança de que ele é um Deus que restaura todas as coisas, mesmo que você tenha anos de igreja, e Jesus não pode se tornar efetivo, mesmo que ele tenha crescido ao seu lado durante toda a sua infância, toda a sua juventude, e hoje você já tem caminhado com ele durante todo esse tempo. Jesus não pode ser comum a ponto dele não conseguir ser efetivo na nossa vida e transformar as nossas realidades. Depois eu não vou ler, mas 2 Coríntios 12, do versículo 5 até o 10, Paulo está dizendo ali uma série de coisas que ele passa, uma série de problemas, mas ele chega no versículo final, ele fala: poxa, eu sou perseguido, mas a minha graça te basta, o meu poder, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, por mais que as situações ao meu redor estejam complexas, eu esteja vivendo uma série de caos, de problemas e dificuldades, até pelo próprio evangelho, eu sei que a graça é um lugar, é um ambiente espiritual que eu posso entrar para recorrer quando eu precisar. O poder de Deus vai ser aperfeiçoado na minha fraqueza. Depois, mais um exemplo ainda, segundo Samuel, capítulo 9, conta a história de Mefibosete, que era um jovem que tinha ficado manco, tinha caído quando era criança, a sua ama o derrubou, e ele acabou ficando com dificuldade de andar, ele, na verdade, ele tinha essa dificuldade, e a Bíblia diz que ele morava numa cidade que chamava Lodebar. E Lodebar quer dizer terra de ninguém ou lugar sem pasto. Ou seja,
representava um ambiente que ninguém era relevante, ninguém tinha nenhum tipo de importância para aquele lugar, e ao mesmo tempo era um lugar que não tinha alimento, não tinha nenhum tipo de algo a oferecer. E ele estava nesse lugar, e tanto é que quando ele chega perante Davi, ele fala: O que que o senhor quer com um cão morto como eu? Porque além de ter o problema na perna, ele, na verdade, tinha uma série de dificuldades, né, de psicológicas mesmo, de entender que ele era um cachorro morto, porque o próprio ambiente que ele estava fazia. O que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada para oferecer, o lugar que eu estou não tem nada para oferecer. Só que ele muda quando a vida dele, quando ele sai de Lodebar e vai para Jerusalém, ao obedecendo o chamado de Davi. Jerusalém quer dizer cidade perfeita, cidade das pazes, no plural, não é cidade da paz, cidade das pazes. E isso, na verdade, quer dizer que é uma paz terrena e uma paz celestial para algumas interpretações. Então, a gente está esperando a nova Jerusalém, e Jerusalém é uma cidade que quer dizer isso. Então, é uma cidade de paz terrena e uma cidade de paz celestial. Então, de alguém que não tinha comida, de alguém que não tinha nenhum tipo de realidade espiritual, poderosa para poder viver, ele é levado para a cidade que trazia paz e para a cidade que representava a nossa eternidade e a nossa realidade pela qual nós estamos lutando. Então, de um homem que era um cachorro morto, segundo aos seus próprios olhos, é levado para sentar na mesa do rei com todas as regalias de alguém que era um convidado de Davi, e além disso, ele consegue mudar de um ambiente espiritual para outro. Então, o que eu quero te dizer também nessa noite é anunciar que existe uma troca de ambiente para a minha vida e para a sua vida disponível. Deus quer te levar para Jerusalém, Deus quer que você saia de lugares onde você se sente um cachorro morto, onde você se sente limitado e onde a vida produziu em você algum tipo de limitação, você vai conseguir ser completamente transformado e liberto em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse mais atenção em um texto que diz em 1 Reis 17, no versículo 17 também. Diz o seguinte: E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu vou ler mais uma vez. A segunda parte do versículo diz assim: E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo, ou seja, onde Elias mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à sua casa e deu à sua mãe e disse a Elias: Vês aí, teu filho vive. O que é interessante nesse texto é que o menino morre, e quando o menino morre ali, é depois, né, de uma série de milagres que Elias tinha feito, né, que Elias tinha trazido para essa mulher e para esse menino, e essa situação acaba acontecendo, acabando, né, entre aspas, tendo uma pausa, aliás, de morte. E quando esse menino falece, o que eu achei muito interessante é que ele poderia orar por onde o menino mesmo ficou. Ele poderia fazer qualquer tipo de coisa por esse menino, né? E a Bíblia diz, né? A Bíblia nos dá muitos exemplos onde Elias poderia ter orado por esse menino. E nesse versículo aqui, no versículo 19, ele fala que ele leva esse menino para cima e ele coloca esse menino na cama que ele mesmo dormia. Então, o que eu acho interessante é que, ao meu ver, na minha interpretação, Elias está falando assim: poxa, essa morte precisa ser levada para um ambiente espiritual correto, que é onde eu descanso, onde é o meu quarto, onde eu me relaciono com Deus, onde eu tenho acesso àquilo que Deus vai fazer, onde são os meus aposentos aqui. Então, Elias não ora no sofá, ele não ora na sala, ele não ora na área, ele ora no quarto que ele mesmo dormia. Então, o que eu quero te dizer é que
Elias leva esse menino espiritualmente, na verdade, para um ambiente espiritual de libertação, de cura e de ressurreição. Então, para mim, isso não é coincidência. E eu queria te levar a um pouco mais longe, e eu duvido que isso seja coincidência, até porque Deus está trazendo, né, esse entendimento, e o filho espiritual, na verdade, o, aquele que conhece, aquele que acabou continuando o ministério de Elias, Eliseu, faz algo bem parecido. E aí, em 2 Reis 4, versículo 18, diz o seguinte: E crescendo o filho, esse é o filho da Sunamita, e crescendo o filho, diz assim: Sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, estava com os segadores, e disse ao seu pai: Ai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve aos seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: Manda-me um dos seus moços, uma das suas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse: Por que você vai até ele hoje? Não é na lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então pegou uma jumenta e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus ao longe, disse Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedis eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai, se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi, e Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com Eliseu. E lhe trouxe um aviso dizendo: O menino não acordou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino e pondo-se boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a, e veio ele e disse: Toma o teu filho. Primeiramente, queria que você desse uma viajada comigo. Como vocês perceberam, eu dou uma viajada, então eu preciso, né, que você dê asas aí para sua imaginação. Primeiramente, um espirro, cientificamente falando, ele é um mecanismo involuntário que o seu corpo e o meu corpo detecta que algo prejudicial quis entrar e a gente espirra involuntariamente. Você já tentou segurar o espirro? Arde tudo, é horrível. E para vocês falarem que eu não ensinei nada para vocês hoje, o espirro ele pode vir até 150 km por hora, tá? Então, não segure o espirro, porque é algo que vem forte mesmo. Pode procurar aí na internet ou no chat GPT, você vai ver isso aí. E outra coisa que é comum do espirro é o seguinte: não importa quem você seja, não importa a sua classe social, não importa quanto de dinheiro você tem na sua conta, não importa se você é negro, branco, azul, amarelo, você espirra. E como o menino, na verdade falando, reclamava de dor de cabeça no começo desse texto, os espirros, muito provavelmente, aí falando mais do lado médico, pelo que eu vi, os espirros estavam removendo algumas obstruções que ele tinha na sua cabeça. E, na verdade, o que é interessante você perceber que esse menino sou eu e você. E Deus está querendo remover alguns sofismas, algumas mentalidades, alguns ambientes que estão na minha cabeça e na sua cabeça.
Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 3 ao 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas de Deus para destruir fortalezas, isso na nossa mente, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então, às vezes, você está sofrendo algumas batalhas na sua mente, algumas coisas que a sua mentalidade quis te impor, ou às vezes as pessoas quiseram te impor. E eu lembro de um livro aqui, que eu lembrei de um exemplo, no o livro O Segredo da Mente Milionária, tem algumas coisas ali que são legais e até não tem nada muito novo do que Provérbios nos ensina, do que a Bíblia nos ensina em relação à mentalidade. Mas uma das coisas que ele fala no livro é que tinha uma moça que cortava o pernil, então imagina um pernil, e ela tirava a ponta daquele pernil. E aí a sua filha viu aquela moça cortando, a sua mãe cortando daquele jeito, e ela passou a cortar daquele jeito, né? E eu não lembro exatamente como foram, mas a síntese, né? E o princípio você vai entender. E aí o que aconteceu? Chegou o marido daquela filha, da filha da moça, e perguntou para ela, falou, viu, por que que você corta o pernil na ponta? Porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Aí ela foi e falou, ah, minha mãe que faz, vou perguntar para ela. Aí ela perguntou para a mãe dela, aí a mãe dela falou assim, então, minha mãe que fazia, vou perguntar para ela. Aí a mãe, ela foi e perguntou para a mãe, que no caso era a avó da menina, aí a avó perguntou assim, eu tinha uma bacia que ela amassou, e aí não cabia o pernil inteiro, então eu tinha que cortar. Então eu cortava e eu não, porque ele não cabia. Então não tinha lógica por detrás para fazer aquilo, ela só fazia porque era a necessidade dela. E quantas vezes a gente está refletindo e, na verdade, espelhando comportamentos que, na verdade, a gente nem entende, porque Deus não conseguiu encontrar lugar no nosso coração para nos libertar disso. Então, o que eu quero te dizer é que existe algo poderoso na nossa mente, igual foi na mente desse menino, que provavelmente estava sofrendo com esses problemas, né, na sua cabeça, e ele espirra 7 vezes, e foi o que Jesus fez por nós. O que eu achei muito interessante, às vezes você fala, Mateus, por que que você citou a questão de classe social, preto e branco, azul e amarelo? Porque, na verdade, o que Jesus fez na cruz por nós não diz respeito à classe, não diz respeito a nível espiritual, a família, a cor da pele, não diz respeito a nada. Diz respeito a todos nós termos acesso a uma transformação de mente, a sermos transformados e libertos na nossa nova estrutura que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando eu cito esse espirro, eu creio que espiritualmente Deus estava falando, ó, oh, eu tenho algo para libertar a vida de vocês, na mentalidade de vocês, independente de quem vocês sejam. É essa a obra que Jesus fez na cruz. Então, esse aqui, primeiro ponto, levando para o lado científico aqui. O segundo ponto que eu queria te lembrar é conectar com a história de Elias. Para onde esse menino foi? Para o quarto de Eliseu, em cima da sua cama. A mãe dele levou esse menino para um ambiente espiritual onde havia palavra, onde havia milagre, onde havia profecia, onde havia o poder de Deus sendo liberado sobre aquela geração. Elias tinha e carregava o dobro da porção, Eliseu carregava o dobro da porção de Elias. Então, ela, talvez espiritualmente ou só guiada pelo Espírito Santo mesmo, ela falou: eu vou colocar o meu menino. Eu vou colocar a minha morte nesse ambiente profético, nesse ambiente espiritual onde Deus pode trazer vida. Eu vou colocar nesse quarto que eu mesmo construí. E eu vou ver o milagre acontecendo através do meu posicionamento. Então, o que eu quero te incentivar nessa noite é que a morte da nossa vida, da minha vida, nas nossas vidas, elas precisam serem deitadas nos lugares e nos ambientes corretos. Não adianta a gente ficar deitando a morte e falando com pessoas que não têm nada para agregar. Não adianta a gente ficar falando, vomitando os nossos problemas para quem às vezes não tem situações, não tem atmosfera espiritual, não tem discernimento bíblico para te ajudar. Não adianta, por mais bem intencionado que a pessoa seja, ela não tem uma voz profética para te ajudar. Então, corra para as pessoas corretas, diga as suas particularidades, as suas profecias para quem realmente se importa com você, para quem tem realmente poder para te ajudar e para te ministrar. José foi roubado porque ele falou o que Deus tinha revelado para ele no secreto, para pessoas que não diziam respeito. Então, por mais que fosse o propósito de Deus ter levado José para o Egito, aquelas pessoas foram tomadas de inveja e foram os mesmos que venderam ali, que acabaram trazendo José para aquela situação. Então, o que eu quero te dizer é: coloca a sua morte, fala a sua morte para o lugar correto. Não dê voz para murmuração, não dê voz para reclamação, não dê voz para os seus sentimentos, para a sua mentalidade equivocada. Dê voz
para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Então, deite a sua morte no lugar correto, em nome de Jesus. O que eu acho interessante de posicionamento de Eliseu e levando a minha vida, agora se coloque no lugar de Eliseu. Vamos entrar nessa história. Se coloque no lugar de Eliseu. Eliseu vai e ele pede para Geazi, fala, ó, vai lá e coloca o meu bordão sobre a cabeça desse menino. Quando Geazi vai lá e coloca esse bordão, não acontece nada. E, poxa, você pensa, rapaz, mas Eliseu ressuscitou gente depois de morto. Ele tinha um discernimento violento. Por que que ele mandou esse menino? Por que que ele mesmo não discerniu? Tanto é que Naamã, ele fala para Naamã nem entrar, ele já despede. Por que que faltou? E uma vez Deus me lembrando dessa situação, ele disse para mim, profetas também erram. Então a gente precisa entender e que muitas vezes a gente vai errar na nossa trajetória, no nosso discernimento. Só que ao mesmo tempo, o que foi interessante? Uma vez Deus também disse isso para mim. Ele falou: você gasta mais tempo se condenando pelo seu erro do que tempo para se recuperar e não fazer diferente. Então, o posicionamento de Eliseu aqui é fantástico porque ele simplesmente começa após ele perceber, Geazi falou, o menino não despertou. Ele levanta e fala, cara, eu vou lá. Então, se ele não despertou, eu vou. Então, no meio, ao invés de ele gastar falando, poxa, eu não tive discernimento, mandei uma pessoa ir lá e não deu certo, ele simplesmente foi e foi cumprir o que Deus colocou no seu coração. E o que é interessante? O bordão de Eliseu representava o cajado, na verdade, e ele tinha duas funções. O cajado ele representa a autoridade, mas também uma muleta, ele poderia ser o apoio. Então, ele vai e ele libera a autoridade dele para aquilo acontecer. A autoridade dele não foi o suficiente. E ele libera um apoio dele, alguma coisa para apoiar, e não é o suficiente. E eu queria te dizer que a autoridade não estava no cajado, a autoridade estava nele. E aí ele precisou ir até lá para poder se deitar e fazer a diferença. Então, às vezes, você está derramando a sua autoridade, os seus apoios, as suas muletas, falando, vai lá, minha muleta, me ajuda e transforma a minha realidade. Só que Deus está falando para você, vai você é quem carrega a sua unção. Eu lembro de escalas na igreja que às vezes as pessoas falavam assim, Mateus, eu estou sem óleo, eu estou sem óleo, eu estou fazendo alguma coisa, e a gente ungia a igreja com óleo. E eu falava, beleza, não tem óleo, eu vou ungir com o interno. E o óleo sou eu, o óleo sou o que eu carrego, é a minha unção, é aquilo que você tem de dentro da sua vida. Tem uma simbologia, tem uma função, mas se você não tiver, o óleo é você. E acabou, a autoridade é você. Então, eu lembro de uma vez que a gente estava numa comunhão que a gente ia fazer, e o menino estava com dor de cabeça, ele não estava nem conseguindo desfrutar da comunhão. E aí o pessoal falou, tem óleo, tem óleo, tem óleo. Aí eu falei, aí falou, Mateus, vai lá orar pelo menino. Eu falei, vou lá orar. Aí falou, tem óleo? Eu falei, não tem, mas eu vou usar o interno. E eu orei pelo menino e o menino foi curado. Então, assim, a gente tem que usar. E ainda, na hora que eu contei, o pessoal deu risada, falou, tá. E no final, Deus pegou e respaldou. Então, às vezes, você está colocando a sua autoridade, falando, não, só a minha autoridade vai na minha frente. Eu já fiz o suficiente. Só que Deus está falando, dá mais uma chance para essa situação. Vai você mesmo até lá. Vai você mesmo fazer a diferença. Você vai ver que Deus vai fazer mais do que você já conseguiu produzir através da sua realidade. E aí, o bordão não era suficiente, mas a vida de Eliseu foi. E eu queria te dizer uma coisa: os sacrifícios de animais no Velho Testamento não foram suficientes. Eles só cobriam os pecados momentaneamente, mas de um ano em um ano tinham que ir lá cobrir de novo, cobrir de novo. E aí eu queria achar um pouco de Jesus nesse texto aqui com vocês. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o que é interessante nesse texto é que Paulo ele não está falando Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a âncora da nossa alma. Paulo está falando Jesus Cristo, homem. E isso para mim é muito interessante porque Jesus ele olhou para essa situação, ele olhou para nós mortos na cama profética, ali para aquele lugar e falou, cara, eles estão se matando, fazendo sacrifício de animais, eles estão tendo que se cobrir, eu vou ter que ir lá, eu vou mandar minha autoridade primeiro. Não que Deus tenha errado, eu não estou comparando Eliseu com Deus,
Mas eu estou querendo dizer, Deus mandou as autoridades dele antes. Ele mandou Moisés, mandou Jeremias, mandou, mandou Isaías, mandou Abraão, ele mandou uma série de gente, uma série de pessoas antes. Só que chegou um momento onde ele falou, não é o suficiente. Eu vou ter que mandar o meu filho. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, igual às outras autoridades que eu mandei. Jesus Cristo, homem. Eu vou mandar ele como homem para poder transformar essa realidade desses meninos que estão deitados nesse lugar profético. Eu vou ter que salvar eles através do meu filho, Jesus Cristo, homem. E Jesus é a autoridade. E ele se deitou em cima dos homens. E a Bíblia é tão interessante que ele fala que Eliseu ele deita boca com boca, olho com olho, mão com mão. Jesus Cristo, homem, se colocando na mesma condição. Onde está a boca, eu estou com a boca. Onde estou com o olho, eu estou com o olho. Onde está com a mão, eu estou com a mão. Jesus Cristo, homem. E ele se colocou diante desse menino. E a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e em vossos pecados. Jesus Cristo, homem, ele vos vivificou. Então nós somos ressurretos através de um Jesus Cristo que deita sobre a minha vida e sobre a minha vida e sobre a sua vida, colocando mão com mão, boca com boca, falando, cara, estou ressuscitando aqui você, Jesus Cristo, um homem. Então eu queria ir um pouco mais profundo nesse texto. Jesus vivo aqui, ele desceu na terra como palavra, e aí ele começou a aquecer a carne dos homens, porque eu não sei se você percebeu, mas no versículo 34, o menino, ele não ressuscita de uma vez. No versículo 34, a Bíblia diz: subiu a cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca com a boca dele, os seus olhos com os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Jesus, quando ele veio à terra, vivo, ele era a palavra, e ele começou a aquecer a carne dos homens, através da pregação dele dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele começou a dizer qual que era o modelo de vida que nós deveríamos seguir, qual que eram os pensamentos, quais eram as instruções. Ele começa a trazer a primeira esperança para os homens, o primeiro discernimento correto de quem Deus era. Ele começa a aquecer a carne e falar, cara, existe uma esperança para mim. Então a nossa carne, a carne da humanidade começa a se aquecer quando Jesus Cristo vem e se estabelece como homem aqui na terra, igual eu já citei para vocês. Só que antes do milagre completo, a Bíblia diz que Eliseu faz o que? Ele desce. E depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então é interessante que o profeta sai daquele ambiente, ele desce e ele vem até aquele ambiente. E eu imagino Eliseu desesperado, falando, cara, eu deitei sobre ele, eu mandei a minha autoridade e o meu apoio não foi. Eu deitei sobre ele, não foi, não deu certo, e ele começa a ir para um lado para o outro naquela casa, angustiado, mas ao mesmo tempo eu percebo que ele está com empatia em relação a esse menino, querendo que esse menino fosse ressurreto, mas ao mesmo tempo ele estava inquieto, era como se houvesse um poder de Deus se remexendo dentro desse profeta. Ele falou, cara, eu vou andar, eu estou andando aqui de um lado para o outro, e a conexão que eu queria fazer para que você enxergue um pouco mais de Jesus nesse texto, Mateus 12:40 diz o seguinte, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do gado de peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, da mesma forma que Eliseu desce até aquele lugar e se remexe de um lado para o outro, Jesus ficou 3 dias e 3 noites no inferno, se remexendo, falando, eu estou levando todo esse pecado, eu estou levando toda essa angústia, eu estou levando esses medos, eu estou levando esse ambiente espiritual completamente correto. Eles estão deitados no ambiente espiritual correto, e eu estou levando e descarregando todos os pecados, todo o evangelho que é incorreto, eu estou descarregando nesse ambiente infernal aqui. E Jesus cumpriu tudo isso, assim como Eliseu estava ali inquieto, empático, amoroso por aquele menino, ele vai e ele ele toma essa atitude, assim como Jesus fica 3 dias e 3 noites no inferno. Então, o primeiro posicionamento, ele aquece os homens, no segundo posicionamento, ele fica no inferno durante 3 dias e 3 noites, só que aí Jesus ressuscita, e todos nós sabemos que ele ressuscita para que nós pudéssemos ter vida. E a Bíblia diz em 2 Coríntios
1 ao 20 diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. O sim, a palavra, o reino de Deus sendo pregado, a carne sendo aquecida. E, portanto, é por ele que diz respeito. Em outras palavras, o amém também diz respeito a Jesus sendo ressurreto dos mortos e transformando as nossas vidas para uma nova realidade. Então, o sim, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, empático, Jesus Cristo, boca com boca, mão com mão, olho com olho. E Jesus Cristo, amém, é o Jesus que, como Eliseu desceu até aquele ambiente, ficou ali extremamente angustiado e estava trazendo e gerando uma transformação para aquele menino. Então, o ambiente espiritual correto que aquele menino estava sendo levado, e aí faz com que quando ele tivesse um resultado completamente diferente. E para encerrar, eu queria dizer o último exemplo, que fala de Moisés. A Bíblia diz em Êxodo 3, do versículo 1 ao 5, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdócio em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor em uma sarça de fogo, em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Deus disse: Não chegues para cá, tira os sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Primeiramente, Moisés, ele era um pastor, né? Ele era alguém que estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, e Deus o chama para esse ambiente espiritual de encontro, onde ele tem essa visão, esse entendimento com a sarça. Só que esse primeiro cenário, falando a respeito de quando Deus fala para ele, ó, retira a sandália dos seus pés, Deus estava falando, ó, eu preciso que você esteja num novo nível de santificação, para que você esteja num novo nível de respeito, de honra, e ao mesmo tempo para que você esteja num novo nível de vulnerabilidade, onde você está aberto para receber o que eu tenho para a sua vida. Então, quando você fica descalço, você está vulnerável ao território, ao ambiente que você está pisando. Então, naquele momento, Moisés estava mostrando um sinal de santidade, né? Ele estava tendo esse sinal também de respeito, de honra e mostrando a sua vulnerabilidade diante de Deus. Só que em Deuteronômio 11, versículo 24, diz assim: Todo lugar que você pisar a planta do seu pé será vosso, desde o vosso deserto, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. E aí, quando eu pensei nessa atmosfera aqui, nesse ambiente espiritual que Moisés estava, eu falei, rapaz, ele estava nesse ambiente, ele colocou o seu pé, e aí eu lembrei automaticamente que o lugar que você pisa é seu. Só que aí eu tomei um balde de água fria, porque a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 11, 24, que tinha um lugar geográfico para que ele fosse, para que eles tomassem. Então não era sair fazendo ato profético, você vai para o imóvel mais caro aí da sua cidade que você está, rodeia ele 7 vezes descalço ou uma vez descalço, fala, Deus, esse lugar aqui, pisei descalço, é meu, né? Porque é um lugar que é meu por herança, só de eu pisar ali sem nenhum tipo de sapato. Então Moisés ele estava falando, ó, o lugar vai ser seu, mas desde que seja a sua promessa. Só que aí Deus me atentou para esse tópico. Ele falou, ó, mas eles estavam dizendo a respeito de promessa. Então você tira o seu sapato sobre o ambiente espiritual, sobre o ambiente que você tem que conquistar e sobre o lugar que Deus quer te colocar. Então é sobre a sua promessa que você retira o seu sapato e você pisa a planta do seu pé. Então quer dizer que, na verdade, não dá para você tirar o seu sapato e pisar em todos os lugares, mas onde Deus tem promessas e ambientes para que você entre, você pode pisar e conquistar esse ambiente espiritual. E aí eu cheguei nisso, só que ao mesmo tempo eu estava
pesquisando e orando a respeito disso, eu falei, poxa, no final de tudo eu precisava de algo, porque para mim, qual que era o primeiro entendimento? Que havia nesse cenário onde Moisés estava, houve uma troca de glória de Deus sobre a vida dele. Então ele estava naquele lugar onde a sarça, onde a manifestação da glória de Deus estava sobre a sua história, e aí, quando ele coloca aquele pé, para mim, uma glória tinha entrado no coração, na vida de Moisés mesmo. E a partir daí, ele carregava aquela glória, só que eu não tinha outro respaldo para poder dizer, a não ser esse aqui da promessa. E que meio eu fiquei querendo algo mais. Só que o que eu acho interessante você pensar é que em Atos, capítulo 7, versículo 30, diz assim: Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto o Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Isso aqui é o discurso de Estevão. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, que disse: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor: Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E vi com efeito o sofrimento do teu povo no Egito, ouvi o gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Primeira coisa que eu queria te dizer nesse texto é que quando, teologicamente falando, esses dias conversando com um menino a respeito desse tópico aqui que a gente está falando, ele falou, e aí você tem que lembrar que todas as vezes, né, que anjo é dito no singular na palavra, existe uma interpretação que esse anjo é o próprio Jesus, né, e por ser no singular, não serem anjos. Então, muito provavelmente, quando você escuta essa ideia aqui de anjo no singular, você está dizendo que era o próprio Jesus que apareceu para Moisés na sarça. Mas onde eu estou querendo chegar com vocês, falando desse ambiente espiritual? Toda a minha teoria, ela se provou verdadeira porque Estevão, por meio de revelação, ele não falou que o anjo tinha aparecido. Ele falou no versículo 35 que Deus enviou Moisés como chefe e libertador com a assistência do anjo. Ou seja, a partir daquele momento, o anjo se tornou assistente de Moisés para cumprir todo o seu chamado para libertar o povo de Deus. Então, aquela troca daquele ambiente espiritual que eu estava acreditando ocorrer, porque a herança que a gente leu em Deuteronômio 11, 24, realmente se tornou verdadeira, porque a herança se tornou o próprio Jesus sendo o assistente de Moisés a partir daquele momento no seu ministério e no seu chamado. Então, o que eu quero te dizer é que quando você se expõe a um ambiente espiritual correto, quando você se achega diante de Deus e fala, Deus, eu estou aqui retirando as minhas sandálias, eu estou aqui colocando os meus pés, as plantas dos meus pés nesse lugar. Deus quer liberar sobre você o próprio Jesus e uma glória e uma herança para que você possa fluir no que ele te chamou para fazer. Então, não é simplesmente, às vezes você fala, poxa, eu vou até a igreja, para até aquele lugar para receber alguma coisa, ou eu vou até o meu quarto, eu oro e eu recebo alguma coisa. Todas as vezes que Deus visita, ele está fazendo com que exista assistência e poder de Deus sobre a sua história. Então não é só uma realidade onde você sente um arrepio, onde você fica feliz, onde você apresenta algo da palavra, onde você pega e aprende um pouco mais, falando, poxa, Mateus, eu ouvi aqui um monte de versículo bíblico e realmente hoje eu entendi algumas coisas aqui diferentes. Não, isso aqui tem aplicabilidade, como teve na vida de Moisés, como teve para esses meninos que ressuscitaram. Existe uma troca de glória quando a gente se expõe ao ambiente correto. E essa troca que eu quero pedir, que eu quero clamar para que haja sobre a minha vida e sobre a sua. Existe uma troca de herança sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não interessa qual ambiente espiritual que a sua mente, que o seu coração, que o seu intelecto foi exposto. Existe um ambiente espiritual que nós podemos nos expor até o próprio Jesus
até o próprio Deus, falando: Deus, existe uma herança sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, sobre as minhas finanças, sobre o meu profissional, e essa herança vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. Eu creio que essa glória vai ser a minha assistente daqui para frente, e eu vou viver aquilo que é sobrenatural sobre a minha vida. Então, eu creio, amados, que existe um novo tempo de Deus sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, para que a gente realmente não se perca daquilo que é o propósito de Deus. A gente precisa discernir o que Deus tem projetado para as nossas histórias, quais ambientes espirituais Deus quer que a gente saia e quais ambientes espirituais que a gente precisa entrar, quais ambientes espirituais que a gente precisa ter como herança e quais heranças a gente precisa abrir mão em nome de Jesus. Então, esse anjo, ele não estava aqui à toa. Jesus não veio até a terra, não ficou no inferno à toa. Ele veio para que a gente tivesse vida, vida em abundância. Ele ressuscitou para que a gente tivesse poder e carregasse a sua glória para desfazer as obras do diabo. E é isso que, em nome de Jesus, a gente vai entender e vai viver na nossa história em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração em relação a essa palavra, se vocês me permitirem, posso fazer uma oração e orando em cima disso em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar, a Deus, por esse tempo que nós tivemos. Quero te agradecer, a Deus, por cada entendimento, por cada coisa que o Senhor nos disse nessa noite. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos deitar nos lugares corretos, Pai. Que o Senhor possa mostrar as injustiças, sim, para nós. Que nós sejamos sinceros, como Asaf foi, como a Sunamita foi, como a viúva foi. Todos eles foram sinceros. Todos eles disseram que as promessas, que as situações tinham morrido, que eles não estavam entendendo quais eram os propósitos que o Senhor tinha para a vida deles. Todos eles estavam confusos, com medo, todos eles estavam sem entender o que o Senhor estava fazendo naquele determinado momento. Mas Espírito Santo de Deus, o Senhor mostrou e os guiou, Pai, para um ambiente espiritual correto. Então, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar para cada vida que vai ver esse vídeo, para cada vida que está aqui agora, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Pai, nos estabeleça num novo ambiente espiritual, Pai. Não interessa quais lugares na nossa mente, no nosso coração nós entramos, não interessa o quão contaminado o nosso cérebro e a nossa mentalidade foi ao longo dos dias, ao longo da nossa vida. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor vá visitando cada ligação, cada projeto, Pai, das trevas que quis travar a nossa linha de pensamento, nosso raciocínio, os nossos e quis trazer sofismas, ó Deus, uma mentalidade cativa, em nome de Jesus, Pai, vai nos visitando e nos tomando pela mão, Pai. Nós tomamos posse, ó Deus, desse Jesus que se deita nas nossas camas, sobre as nossas bocas, sobre os nossos olhos, sobre as nossas mãos, e se faz um conosco como homem, e em nome de Jesus, Pai, vai até o inferno derramando e depositando tudo aquilo que nós carregamos de pecado e de projeto. O Senhor já fez isso, nós não precisamos que o Senhor faça de novo, porque uma vez esse sacrifício já foi feito e não é necessário o novo sacrifício. Nós só estamos tomando posse, Pai, dessa atmosfera espiritual, desse ambiente, desse lugar espiritual, assim como Paulo disse em Efésios. Nós estamos sentados nesses novos ambientes, Espírito Santo de Deus. Então eu te peço que o Senhor toque nas nossas mentes, Pai, mudando tudo que nós temos de conhecimento, ó Deus, não cartas, para que, como Neemias, nós possamos reconstruir Jerusalém, para que nós sejamos vozes proféticas como aquela menina foi, para que nós sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, ressuscitados como esses meninos foram, e para que nós tenhamos uma troca de herança e de glória como Moisés recebeu daquele anjo, em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos mais conhecimento teológico, nós não queremos um monte de versículo bíblico sendo juntado por uma mente falha e que, de certa forma, tem aqui algum tipo de ligação entre um versículo e outro. Nós queremos a complexidade da Tua palavra. A Tua palavra diz, Pai, que ela é uma espada de dois gumes que faz separação, Pai, entre juntas e medulas. Então nós te pedimos, Pai, que toda essa revelação, todo esse entendimento, toda essa glória, Pai, em nome de Jesus, venha sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, sobre esse ministério, sobre as nossas casas, em nome de Jesus, Pai. Onde nós estamos em ambientes espirituais que Satanás nos prendeu, onde nós conquistamos já um novo bem, um novo lugar e nós não conseguimos desfrutar
Porque nós estamos presos nesses ambientes, ó Deus, onde até aqui Satanás diz que nós viemos, que nós podemos ir. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua palavra possa vir sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor diz, Pai, para aqueles homens que pedem para ti um sinal, o Senhor disse para eles que o Senhor não daria para eles nenhum sinal a não ser o de Jonas, Pai. E depois disso, o Senhor diz para eles, ó Deus, que o Senhor disse também a respeito da rainha de Sabá, ó Deus, o sinal ali que a rainha de Sabá recebeu, e Deus, depois de todos esses dois sinais que o Senhor disse que o Senhor daria para aquela geração, o Senhor diz, um demônio sai, e depois ele anda por lugares áridos e ele volta. Quando ele acha uma casa reformada, uma casa bonita, ele simplesmente faz lugar nessa casa. E assim vai acontecer com essa geração. Pai, o Senhor estava dizendo que aquelas palavras que estavam saindo da sua boca, falando do sinal de Jonas, falando da rainha de Sabá, estavam libertando aquela geração incrédula e perversa de fariseus, só que eles não dariam ouvidos para o Senhor, e aqueles demônios que estavam atormentando, estavam, na verdade, segmentando os seus pensamentos, estavam, na verdade, manipulando as suas emoções e os seus sentimentos, estavam sendo expulsos através da palavra que o Senhor disse. Porque a tua palavra diz em João, Pai, que o Senhor nos liberta, que nós que nós somos limpos pela palavra que o Senhor disse. Então o Senhor estava limpando aqueles homens, só que aqueles homens não dariam ouvidos e aqueles demônios voltariam piores, ó Deus, porque não havia lugar, Pai. Então nós não queremos uma palavra, Deus, que simplesmente foi, libertou as nossas vidas, mas não existe aplicabilidade, Pai. Nós queremos que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas, em nossas atmosferas, em nossas realidades, Espírito Santo. Nós não queremos um evangelho que não é prático, que não é vivo, que não faz diferença. Nós estamos cansados de simplesmente ter um monte de prática, um monte de revelação, um monte de entendimento, um monte de curso, um monte de palavra, um monte de culto. E simplesmente, Pai, nós não somos transformados, mas nós te pedimos que o poder da tua palavra, o poder de um novo ambiente espiritual, seja colocado sobre as nossas vidas, Espírito Santo, e nós consigamos viver nesse novo tempo, viver nessa nova atmosfera, sendo estabelecidos pelo Senhor nas promessas e nos lugares que o Senhor tem para as nossas vidas. O nosso pé precisa pisar nas promessas e nos lugares que o Senhor mesmo projetou. Para Satanás, para satanistas, para pessoas que têm aliança com as trevas. Nós não podemos, Jesus, nós não podemos. Nós queremos, Pai, ser pessoas que na verdade espelham, que são reflexos daquilo que o Senhor projetou para a nossa história. Então não permita, Deus, que a nossa humanidade não reconheça o Jesus Cristo, o homem que derramou a sua vida por nós. Mas nós tomamos posse por isso, e nós tomamos posse disso e queremos ver os teus milagres, os teus prodígios, as tuas maravilhas, como o corpo de Cristo na terra. Então, em nome de Jesus, Pai, libera esse novo tempo sobre a nossa vida, libera desse novo ambiente, nos retira de lugares, ó Deus, que nós estamos presos, todo trauma, toda atmosfera de abuso, toda atmosfera de escassez, toda atmosfera de tristeza, de desapontamento, de frustração, de desespero, de depressão, de angústia, de suicídio. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai nos buscar, Pai, assim como o Senhor foi no inferno e simplesmente nos pega pela mão e nos retira desse lugar. Não permita que a nossa vida seja uma vida medíocre, não permita que o nosso chamado seja morto pelas trevas e por aquilo que nós não conseguimos fazer. Retira de nós a preguiça, a procrastinação, o desespero e a incredulidade, Pai, de nós não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor projetou para nós, e nos dá sabedoria e entendimento do alto, nos dá um fogo que não nos dá descanso, assim como o Senhor fez com Jeremias, que não podia mais aguentar, e o Senhor falou, e ele simplesmente estava abrindo seu coração, mas ele reconheceu que havia um fogo dentro dele que não daria descanso. Então coloca esse fogo dentro das nossas vidas, transforma as nossas realidades, muda o nosso ambiente espiritual, nos retira da caverna, como o Senhor retirou Elias daquela caverna, daquele de jugo de Jezabel, aquele jugo do inferno que estava sobre a vida dele, que ele pediu a sua morte, que se comparava com os outros, que na verdade dizia que era melhor, não era melhor que os seus pais, e achava que tudo tinha acabado. Em nome de Jesus, Pai, retira as nossas vidas daquele ambiente de caverna, nos puxa para fora, nos puxa para fora, e em nome de Jesus, Pai, nos dá propósito, assim como o Senhor deu naquela caverna. Não precisa nos retirar do lugar, Pai, mas simplesmente nos retira, colocando em nós um propósito, assim como o Senhor colocou o propósito sobre Elias. O Senhor disse, unge outros reis, libera do teu azeite, libera da sua atmosfera, faz coisas diferentes através da sua vida, porque você vai sair desse lugar, mas não é para simplesmente ter uma vida boa,
para corvo te alimentar, para você beber aguinha fresca, é para você ter um propósito diferente. Sai dessa caverna com um propósito. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço, nos coloca num novo propósito, uma nova atmosfera, Pai. Em nome de Jesus, nos libera nos liberte dessas cavernas, Pai. Assim como Davi, no meio da caverna de Adulão, ele se levanta para ser um rei e para ser senhor, Pai, dos maiores valentes que a tua palavra já viu, para fazer pessoas que enfrentaram exércitos inteiros, pessoas que mataram 800 homens, pessoas que lutaram até a espada juntar com a mão. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor faça isso sobre as nossas vidas e nos faz como Davi, Pai, no meio da caverna, liberando o propósito e a atmosfera do Senhor sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Destrava chamados, descongela chamados nesse lugar com o teu fogo. Descongela, Pai, as nossas vidas, Pai, que a tua presença possa ser inundada sobre as nossas histórias e nós consigamos viver, Pai, o que está na tua palavra, nos teus sonhos, nos teus projetos. Nós não queremos morrer na praia, nós não queremos ser mais um que cedem a qualquer atmosfera que não diz respeito a que o Senhor projetou para nós. Nos deita no ambiente correto, nos coloca no ambiente correto e nos ressuscita, Espírito Santo. E nós já te agradecemos, porque o Senhor é um espírito de ressurreição e vida. A tua palavra mata, a palavra por si só, ela só nos conscientiza do nosso pecado, mas o teu Espírito Santo, ele sopra sobre nós e traz vida. A palavra, Pai, apenas nos conscientiza o quanto pecador nós somos, mas quando a palavra é soprada com a vida do teu Espírito Santo, a tua palavra pode trazer vida sobre nós e aquilo transforma a nossa história. Nós não queremos apenas, Pai, o batismo que o Senhor deu para aqueles que o Senhor deu nos discípulos através de João Batista. Nós queremos o batismo do teu fogo, Pai. Assim como o Senhor fala através de Paulo em Atos 19. O Senhor falou, Paulo chega para eles e fala: vocês foram batizados em que batismo? E eles dizem apenas no de João, o batismo das águas. E ele fala: vocês vão vir aqui, vocês vão ser batizados no batismo do fogo. Então, Espírito Santo, nós não queremos apenas que a nossa carne seja aquecida, nós não queremos que apenas ter um vislumbre, nós queremos o segundo toque, nós queremos o segundo nível, nós queremos o segundo estágio, nós queremos o fogo e a glória que nos transforma de dentro para fora. Nós queremos, ó Deus, assim como aquele homem cego, que num primeiro momento via homens como árvores, mas no segundo toque do Senhor ele começou a ver tudo claramente. Para nós precisamos desse segundo toque. Nós não queremos ver os homens como árvores. Para nós, às vezes, está bom apenas enxergar os homens como árvores, apenas está bom um casamento mediano, uma vida financeira mediana, uma vida profissional mediana, mas não. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, ó Pai, que o segundo toque do Senhor seja estabelecido sobre a nossa vida e nós consigamos enxergar plenamente como nunca antes. Em nome de Jesus, Pai, que a tua visão seja colocada nos nossos olhos e os nossos ambientes espirituais sejam trancados, sejam levados, Pai, para um novo nível, sejam arrancados, ó Deus, que nós sejamos arrancados de ambientes espirituais do qual o Senhor não projetou e colocados em lugares que o Senhor estabeleceu. Assim eu oro, Espírito Santo de Deus, já te agradecendo por esse tempo, te agradecendo a Deus e sabendo que assim como Saul, Pai, eu reconheço a minha vida que nada sou, Pai. E Saul, naquele ambiente profético, ó Deus, ele profetizou, mesmo já tendo sido rejeitado pelo Senhor, Pai. Então eu sei que de mim eu nada tenho, eu nada sou. E não depende do que eu faço, não depende do quão santo eu sou, depende do Senhor, Pai. Tudo da tua presença, eu não consigo produzir nada. Então que o teu Espírito Santo possa enviar os teus anjos, ó Deus. Possa enviar a tua presença, pode enviar o teu fogo, a tua glória, a tua manifestação e fazer com que nós sejamos colocados nesse novo nível, nesse novo ambiente, nesse novo lugar celestial. Nos dá poder, Pai. Libera milagres que nós não acreditávamos que poderia acontecer. Nos dá força. Nos dá força, Deus, para correr contra os homens que vão a cavalo. Nos dá força, Jesus. Nos dá força. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos. Assim eu oro, Pai, te engrandeço e entrego esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, pastor? Amém, glória a Deus, aleluia. Não vai falar? Pode falar. Glória a Deus. Amados, pode falar, amor. Fala. Pode falar você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos orar para encerrar. Glória a Deus pela vida do Mateus, pela disponibilidade. Eu creio que Deus falou muitas coisas com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, filho. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Vamos orar para Amém. encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por este culto, por esta palavra, por tudo que o Senhor trouxe ao nosso coração e que nós possamos viver, ó Pai, cada etapa dessa que foi colocada nas nossas vidas. Estamos nesta festa de tabernáculo e muitas coisas aqui, ó Pai amado, foram sendo colocadas de acordo com aquilo que verdadeiramente o Senhor está operando, Pai, Sim, meu Deus. nas nossas vidas, está operando nosso ministério. Eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero que nós tomemos posse dessa manifestação desse Jesus homem que realmente irriga a nossa terra, que realmente, como ali nós temos visto na vida de Gideão, aonde foi visitada a sua lã e foi visitada também a sua terra, Jesus Cristo, homem, possa nos molhar, possa nos trazer realidades como ovelha e como terra, nos tirando de toda a sequidão, e que nós assim entendamos da parte do Senhor que Ele é um Deus que é completo, e nessa festa do tabernáculo nós podemos ter nossos ambientes completamente transformados. Ele chega naquele velório e como homem ele chora, mas como Deus ele ressuscita. E que nesse tabernáculo nós possamos vivenciar isso, esta presença manifesta de Cristo a nosso favor, para transformar os nossos ambientes de morte em ambiente de festa, em nome de Jesus. Esse Jesus manifesto que chorou, mas que tinha poder para ressuscitar. Em nome de Jesus, nós cremos, tomamos posse de tudo isso. Decretamos a tua visitação sobre nós. Decretamos a manifestação do sangue de Jesus Cristo a nosso favor. Esse propósito bem estabelecido naquilo que está no teu coração. Davi fazia algo que não lhe era permitido, mas tinha uma motivação pura. Ele fazia para servir a Deus. Saul fazia com uma motivação contaminada, com um propósito para se servir. E por isso ele foi reprovado. Sim, Que meu nós Deus. possamos, ó Pai amado, fazer as coisas com a motivação e o propósito certo, em nome de Jesus, para glorificarmos o teu nome. Sim, E não temermos a presença do profeta na nossa casa, porque aquela viúva disse aqui na pregação, que o Mateus estava falando, você veio aqui para lançar em meu rosto a minha iniquidade. A vida dela não era uma vida muito adequada àquilo que ela tinha e sabia dos comportamentos. E ela teve ali então a presença do profeta como um juiz para condená-la debaixo dos seus pecados e trazer então a morte do seu filho. Que nós possamos entender que o profeta veio para ressuscitar, que o profeta veio para verdadeiramente nos tirar de ambientes de fome, de escassez, que saiamos dessas manifestações de condenação, de medo, aonde parece que o Senhor sempre chega para apontar os nossos pecados e nos trazer juízo. Em nome de Jesus, que possamos desfrutar da manifestação do Senhor na nossa vida, para nos trazer ressurreição. Ainda que morra, viverá. Em nome de Jesus, que nós desfrutemos da tua presença nesses dias de tabernáculo, nessas festas, que essa palavra venha nos ajudar a entender mais e mais o teu amor e a tua fidelidade para com as nossas vidas e o teu propósito como Deus, como homem, como aquele que chora, como aquele que ressuscita, como aquele que tira as marcas do pecado e nos dá condição de avançar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Amanhã cedo, Oséias 7h30, em nome de Jesus. Daqui a pouco a palavra estará lá no YouTube. Compartilha, em nome de Jesus. Mais uma vez, Mateus, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Letícia, obrigado. Deus abençoe aí. Fiquem na paz. Cada irmão que entrou, que eu não sei quem é. Glória a Deus. Shalom, good night. Vamos que vamos. Até mais. Muito obrigada a cada um. Shalom, shalom. Glória a Deus por essa palavra. Deus é muito bom. Shalom, shalom. Glória